Vive mais uma live, hoje recebendo uma convidada super especial, Denise Pérez. Esperar ela aparecer por aqui para poder começar a live junto com ela, onde a gente vai falar sobre dependência emocional. Falei algumas histórias anteriores sobre esse tema e ela vai trazer as suas contribuições que são maravilhosas sobre esse tema. Inclusive foi uma das pessoas que me ajudou muito a vencer essa danada da dependência emocional, da dependência afetiva. Boa noite para você que está entrando. Esperar aqui a Denise um pouquinho. Estava aqui escutando uma musiquinha para dar uma relaxada, para poder fazer aqui o que é possível, né? Eu estava falando anteriormente que a gente faz o que tem que fazer e vai se preparando a cada dia. Falei um pouquinho sobre a dependência ser aí assemelhada a quem é dependente de bebida alcoólica, nos stories anteriores que falei sobre o tema. E é isso, dependência para mim foi sempre um tema de muito estudo, principalmente quando eu me descobri dependente emocional. E às vezes eu me pergunto se eu me curei, tá? É algo que às vezes acontece de eu ficar na dúvida, será que eu estou curado da tal dependência? Será que eu não estou? De vez em quando aparecem uns relacionamentos, inclusive relacionamentos com a amizade, a gente também se torna dependente das relações de amizade, por que não? E a gente fica nessa dúvida. Denise Pérez deve estar chegando aí para nos ajudar também com esse tema, que também foi meu tema de monografia na Faculdade de Psicologia, escrevi sobre isso no meu livro. É um tema que eu estudo muito, converso bastante sobre ele, e é um tema que eu tenho ajudado as pessoas a se tornarem independentes. Um dos meus lemas, eu falo que é liberdade. E eu penso que pessoas dependentes, elas não são libertas, não são livres. Quando eu fiz meu TCC da psicologia, eu estudei muito sobre violência íntima entre parceiros, em que tem estudos a rodo que demonstram que casais que possuem dependência emocional na relação são casais que frequentemente acabam agredindo fisicamente um ao outro. E isso é um dado bem alarmante. E interessante, quando eu fiz esses estudos, alguns anos atrás, eu percebi que não tinha esses dados para parceiros homoafetivos. São dados para parceiros heteroafetivos, ou seja, homem e mulher. E como a homoafetividade também é um local que conheço bastante, falo que existe sim muita violência física entre parceiros homoafetivos, mas essas violências elas não entram nas estatísticas. Fica aí essa questão. E além disso, eu falo que quem é dependente emocional sofre de um negócio chamado de baixa tolerância à frustração. Coloca o outro como objeto da vida. E às vezes não, sempre o objeto da vida deve ser si próprio. Mas estamos aqui para evoluir sempre, mudar essas estatísticas, mudar essas dores. Eu falo que dentro de uma relação sempre há alguma espécie de dependência. Precisa ver se ela é patológica ou se ela é uma dependência que é possível de ser superada de uma forma mais simples. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar, já tive estado de dependência patológica. Passei por relacionamentos onde eu estava muito mal e eu não conseguia sair da relação. E é interessante que quando eu me descobri dependente, e aí eu parei para pensar e poxa, eu sou dependente. Aí você vai olhando para suas relações anteriores e você vai percebendo que de alguma forma você era dependente das emoções que o outro te causava. E é um ponto que vou abordar aqui hoje com a Denise, pelo menos uma das perguntas que eu tenho para fazer para ela é como é que é essa questão da dependência? Se os dois são dependentes numa relação ou se existe um mais dependente, um menos dependente. Esse é um ponto que gera muita dúvida. Também a questão de como sair dessa dependência emocional. O interessante é que eu abri a caixinha de perguntas, tá? Confessar aqui para vocês. Eu simplesmente, com a correria, as perguntas sumiram e eu não printei, etc. Eu li algumas, mas não lembro direito. Mas a gente vai aqui seguindo. Esperar aqui mais um pouquinho para Denise entrar e a gente poder falar aí sobre a dependência emocional, sobre uma ótica da psicoterapia, da psicologia, das energias, porque é um trabalho árduo a ser feito.
eu falo que não é simples, não é fácil. Você que está entrando agora, ótima noite, boa noite, esperando aqui a minha convidada de hoje, que é a Denise, aparecer por aqui. Enquanto isso, vamos bebendo águazinha, respirando. Cadê tu, mulher? Aquele, né? Pior que eu não consigo nem sair daqui para perguntar. Ela falou comigo há minutos atrás, dizendo que já ia entrar. Estamos aqui na expectativa. Quem já entrou aqui se identifica de alguma forma como dependente, não precisa responder, tá? Não se exponha. É um tema que é bastante procurado em consultório. E é um tema, eu trabalho há mais de 15 anos com direito, né? Principalmente com direito de família, para além da psicoterapia. E nas relações, nos divórcios, nas relações entre pais e filhos, é um tema muito constante. Essa questão da dependência. Eu falo que as pessoas, no geral, não conseguem compreender essa dependência emocional porque elas não conseguem se enxergar, não conseguem assumir que dependem daquela relação. Eu falo que uma das principais questões é quando a gente não quer enxergar, porque a gente só consegue mudar se a gente conseguir enxergar. Boa noite para quem está entrando agora. Esperando a nossa convidada de hoje. Não apareceu por aqui. Vamos lá. Enquanto isso, a gente vai falando aqui um pouquinho mais sobre dependência e esperando a Denise com as suas contribuições valiosíssimas. E aí um ponto que eu tenho a colocar também, para além dos que eu já coloquei, que eu até fiz no Stories, eu vou aproveitar enquanto ela não entra, que é a indicação desse livro. É um livro do Walter Rizzo, ele é psiquiatra, psicólogo. Ele é muito bom para quem quer entender mais sobre dependência emocional, sobre paixão e etc. E um outro livro também que eu gosto sempre de indicar é esse aqui, Mulheres que Amam Demais, que também servem para homens, tá? Não serve só para mulheres. E eu sou o cara que adora indicar leituras, porque eu acho que ler salva vidas, na minha percepção. E vamos aqui aguardando. Deixa eu ver se ela já apareceu por aqui. Ainda não. Deixa eu enviar isso aqui pra ela, peraí. Só um minutinho, gente. Podia ter uma coisa que a gente conseguisse. Eu consigo olhar pro meu iPad. Deixa eu pegar aqui. Já consigo aqui mandar pra ela. Vamos lá. Esperando ela, perguntando aqui, cadê eu? Estou aqui esperando por você. Ainda não entrou. É isso, gente. Falando aqui do iPad com ela, para ela poder entrar. Coisas de Instagram, né? E a gente segue o baile, porque é assim mesmo. Engraçado que a gente foi fazer o episódio do... Olha, ela acabou de entrar. Do Recalculando Rotas. Gente, foi tão engraçado. Ela entrou. Vou adicionar ela aqui. Pera aí. Pronto. Vai dar certo. E aí, boa noite, bem-vinda! Meu Deus do céu, aqui até fogos de artifício soltaram às 19 horas. Nunca vi fogos de artifício soltando por aqui. Eu falei, nossa, então é o evento. É o evento. E Bem-vinda, aí, Dê, muito boa amigo? noite. Estava aqui conversando com o pessoal antes de você entrar. Mais uma vez, é um prazer ter você aqui. A gente não bate-papo que a gente gosta de fazer. E eu contando para o pessoal que a gente foi gravar o Recalculando Rotas. Também aconteceu diversas coisas, que é assim mesmo, né? Os encontros são sempre Muitas emoções, são muitas emoções. muitas emoções. Mas a gente Então, vem, né? A gente é estamos assim. aqui de qualquer jeito, não adianta. Não adianta. E ainda mais com a pauta quente dessa que é hoje, né? Então, é uma pauta que eu tenho aqui umas perguntinhas para você. Estava contando aqui para o pessoal que você me ajudou muito a superar esse tema na minha vida e foi uma das pessoas que conseguiu, né, assim, me levar para outro patamar. E aí, Dave, vamos aqui falar um pouquinho sobre a dependência. Vou te fazer uma primeira pergunta.
que eu estava aqui refletindo com o pessoal, mas sem resposta, esperando você para responder. No relacionamento, os dois são dependentes, não são dependentes, um é dependente, porque o que eu vejo muita pessoa falar assim, eu também tinha uma percepção de que lá atrás, eu sou dependente e o outro, eu sou vítima e o outro não é. Vale, a Denise caiu, gente. Ela vai já que ela volta. Travou. Vamos aqui. Gente, é isso mesmo. A gente sempre. Olha aí, voltou. Tá vendo? Palhaçada! Como diria Tatá, nossa amiga, é uma Cadê palhaçada. Palhaçada esse negócio. Voltamos. Bora nós, voltamos. Vamos Vamos de lá. novo. Vamos de Mas eu novo. ouvi você. Eu fiquei na live, você perguntando sobre. Não sei se todo mundo ouviu, que eu achei incrível. Se todo mundo é dependente emocional, né? Isso, porque tem essa dúvida, porque assim, por exemplo, lá atrás eu ficava, gente, eu sou dependente, então eu sou uma vítima, o outro não é dependente, e eu vejo que acontece muito isso. As pessoas têm muito essa dúvida sobre saber, se eu sou dependente, o outro não é, e como é que é isso aí? Como é que é a tua... Antes, quero dizer que eu também selecionei 3 perguntas aqui para te fazer, viu? Eita! Da galera que mandou, eu achei as 3 perguntas muito boas, já já vou para elas. Então, assim, vamos entender, né, se todo mundo é dependente emocional. Bom, todo mundo tem algum nível de vazio, né? Vazio emocional, vazio afetivo. Isso, com certeza, desde que a gente nasce até as experiências que a gente tem na vida, né? Então, hoje, principalmente hoje, essa humanidade, né, ela apresenta muitos vazios emocionais, né, vazios afetivos. E a gente, quando eu digo que quem está circulando aí nessa época planetária que a gente está, que não foi resolver isso que a gente foi, que você foi resolver, que eu fui resolver, que todo mundo vai resolver essa questão desses vazios, pode ser que fique dependente emocional. Então, todo mundo está suscetível a uma dependência emocional. Quando é que a gente percebe que virou uma dependência emocional, né? Quando a gente já percebeu que aquele relacionamento não está legal, vamos falar aqui de relacionamento, porque as perguntas vieram só de relacionamento. Por né? que será? Vamos falar, né? Depois a gente pode até falar de outras relações que causam também dependência emocional, mas no relacionamento afetivo, como que você vai perceber a dependência emocional? Você já viu que aquele relacionamento não tá bacana, você sente que tem que sair dali, você sente que aquilo ali não tá bom, mas você não consegue sair. Aí a gente diz, estou num quadro, tá? Não é que você é um dependente emocional, né? Você está num quadro de dependência emocional. Né? Então, aí essa dependência emocional geralmente acontece porque eu digo assim que às vezes as pessoas elas vão vivendo meio que no atropelo, né? Então, cuidando de trabalho, cuidando de um monte de coisa e não cuidando de si mesmo, não cuidando desses vazios, não se dando carinho, não se dando alegria. Então, eu vejo muito, são pessoas que têm uma vida extremamente só de compromisso, só de responsabilidade, só de trabalho, sabe? Tudo tem que ser tudo muito certo. E que quando encontra alguém que dá um pouquinho de alegria, que dá um negocinho assim, então acaba que você fica vulnerável, né? Você acaba tipo confundindo, você entra naquela confusão de que caramba, aquilo que chegou para minha vida e agora como que eu fico sem isso, né? Então esse também é um aspecto, né? Mas a dependência mesmo emocional é quando você vê que você precisa sair e não está conseguindo. Aí a gente pode dizer que essa pessoa está dependente daquela relação, daquela situação, daquela emoção que aquilo gera, né? Então, pode ser que os dois estejam dependente emocional, entende? Ao Sim. mesmo tempo, né? Nenhum dos dois consegue sair. Uma relação que acontece muito, que você vê quando a coisa não está bem, é quando ou tem conflito demais ou quando não tem nenhum. Os extremos. Os extremos, né? Então, quando aquilo ali já é tipo, não tem nada vivo ali no meio, é só uma coisa meio que então, há uma desconexão,
entendeu? Ou por briga demais, ou por que cada um já está vivendo o seu próprio universo, mas que não, ninguém vai ali e faz nada, né, diante daquilo. Também é uma dependência emocional, deixar aquilo do jeito que está, a pessoa sabe que não está legal, mas também a gente só consegue enxergar aquilo que a gente está preparado para enxergar, né? Então, é um ponto que eu ia tocar, porque eu estava até falando antes de você entrar que, no meu caso, quando eu me percebi dependente, eu olhei para trás e disse assim, poxa, eu acho que eu fui dependente em todas as relações que eu vivi até aqui. E foram várias. E, assim, para mim foi muita questão de eu não me percebia dependente e até eu aceitar que eu era dependente, tu lembra, né? Como eu, não, isso não existe. Eu acho que é muito assim, o que acontece, né, quando a gente passa por uma situação assim, é que, tipo, a gente acha que sai a qualquer momento. É igual, gente, dependente emocional é a mesma coisa que dependente de drogas. Eu Infelizmente, falei sobre tu isso desse jeito, falou? dependente de álcool. Porque é uma abstinência mesmo que a pessoa sente, entendeu? Uma coisa, para quem já tentou se libertar de algum vício, eu já fui viciada em cigarro, né? Fumava uma carteira de Marlboro por dia quando eu morava em São Paulo. E parei e voltei várias vezes, então é uma coisa que quando você vê que aquilo te faz mal, vê que você tem que sair daquilo ali, mas você tem uma ilusão de que aquilo ali não está te fazendo tão mal, né? Você não consegue ver direito aquilo, você já está numa toxicidade da relação que dentro de você, você ora pensa que tá ruim, ora pensa que você quer o ruim, ora pensa que é o outro, ora pensa, então você não é como se você não se situasse, sabe? Então você fica um tempo sem se situar e com aquela ideia de que não, se for até ali, ou se a pessoa me trair, ou se acontecer alguma coisa, aí pronto, aí realmente eu saio, aí eu vou fazer alguma coisa. Eu acho que, na verdade, a gente fica esperando que aconteça alguma coisa para tirar a gente dali, né? Que a gente fica, não, tá. Não, mas assim, tem jeito, aí são momentos de muito amor e momentos de briga, e não, mas tem jeito, e na verdade a gente fica meio complicado, porque a gente, de fato, como você disse, não consegue sair de forma fácil. Inclusive, tem uma pergunta para você que é mais ou menos isso. Ó, 19, 19. Olha aí. O tamanho da letra para enxergar, não vou nem mostrar. Então, olha a pergunta como eu achei genial. Por que as pessoas ficam presas em relacionamentos que já acabaram? Por que que não cortam de vez, já que não vai para lugar nenhum? Tipo, a pessoa já percebeu, ela não está mais nessa dúvida. Ela não está mais nessa dúvida que nós estamos falando de, ai, não sei se eu também, se piorar, eu saio. Ainda está muito na competição, né? Então, ainda está naquela parte. Mas quando a pessoa fala assim, não, é certeza, eu preciso sair dessa relação. E aí, como é? Como é que tu pensa sobre isso? Então, minha percepção é o seguinte: vou falar sobre o meu caso e o que eu vejo com as pessoas que eu já atendi. Falta muita coragem. A gente vê, a gente enxerga, só que a gente não quer viver o processo de luto, de sair daquele comportamento, daquela energia, daquela coisa, porque a gente se acostuma até com o que é ruim. Então, é melhor estar com ruim do que ficar sozinho e ter que lidar com aquela dor. Então, para mim, é um processo que, por mais que você enxergue, você vai passar para um outro patamar. Você primeiro enxerga, é um luto, e depois que você enxerga até você sair, você vai viver um outro luto para aprender a lidar com a falta daquilo. Que digo, né, que não é fácil, não é simples. Tem até um caso que eu lembrei agora muito interessante, que assim, eram duas pessoas que estavam morando juntas, mas que não tinham mais nada, nem sexualmente, nem nada. E aí cada um já estavam totalmente desconectados afetivamente, mas aí começou aquilo, como eu atendia ela, e ela falando, não, uma hora ele vai sair, ele tem que sair mesmo, eu quero a minha liberdade, babá, babá. E teve um dia que ela falou assim, ah, ele saiu, deu tudo certo, e babá, babá. Aí ela falando assim, mas eu sei que era para eu estar feliz, porque realmente eu não gosto mais dele, eu não acho, não tem nenhuma esperança de dar certo, eu sei que eu tinha que estar feliz, mas, cara, só de eu sentir que tinha alguém dentro da minha casa, eu me acalmava. Então, tipo assim, você viu que a falta que ela tinha não era do que a relação dava, era da Sim. presença de alguém dentro de casa, né? Então, tem casos que a pessoa, tipo, aquilo é pouco, aquilo é nada,
mas a pessoa ainda pensa que aquele pouco, aquele nada ainda é melhor do que se não tiver. Ainda falei, mulher, segura firme, que é só um período de abstinência, Eu ia né? falar, Que isso é que esse período de abstinência dói. como é, amigo? Dói, dói, você acha que não vai suportar. E aí, muitas vezes, você volta para a relação porque você não dá conta dessa abstinência. Aqui é a questão do cigarro, do Da consumo do fissura. cigarro, da fissura, da bebida alcoólica, porque você acha que não vai aguentar e o efeito rebote de quando você volta e tem que sair de novo é muito pior. E eu estava até falando esses dias que o que a gente precisa olhar, pelo menos para mim, é que tem um propósito nessa dor. Eu acho que você não se cura, na minha percepção, de uma dependência afetiva e emocional estando dentro da relação. Eu acho que essa cura tem que ser buscar a si mesmo, buscar dentro. Então, sair de uma relação com dependência afetiva, para mim, eu acho que ele é primordial para você se curar. Pode ser que até em outro momento, na minha percepção, essa relação dê certo, mas precisa ter coragem para sair, porque dói Tem muito. até uma das perguntas que tu já está respondendo antes. Olha aí. Ó, já está adivinhando. Mas uma pergunta que fizeram até no Insta, foi uma linda. Não vou falar o nome dela, né? Que eu não sei se ela gostaria ou não, mas um beijo para ela, ela é maravilhosa. E ela perguntou assim, ó, é possível se reeducar ainda no curso da relação? Tipo, a pessoa consegue ela usou a palavra reeducar, mas acho que o que ela quis dizer assim, eu consigo curar esse vazio, eu consigo me melhorar para estar melhor nessa relação durante a relação? Eu vou falar da minha experiência e vou devolver a pergunta para você. A minha experiência, pelo menos eu, André, não consegui me reeducar dentro de relações que existiam dependência emocional. Talvez possa até existir essa reeducação com honestidade, etc. Mas devolvo essa pergunta para ti. Ah, vamos lá, né? Eu acho que depende muito do nível de toxicidade e abusividade que está a relação, né? Se essa relação for com alguém, se você tiver dependente emocional de um narcisista ou de uma narcisista, aí não tem, você tem que sair, você tem que criar coragem, você tem que procurar alguém que limpe as energias, principalmente, né? Tanto que o André é psicólogo, mas também é um excelente apometra, ele também limpa as energias, corrige as energias. Então, é preciso que você busque, né, tirar esse peso energético que tem, porque isso fica prendendo a tua consciência naquilo. Porque, ó, vamos pensar um pouco. Quando você está num relacionamento, tem pessoas que dão muito de si para uma relação que o outro não está dando. Então, ela vai para um lugar aqui que ela deu tanto de si durante tanto tempo, sabe? Que tudo aquilo que está não é só mais o sentimento em relação à pessoa, é tudo que ela construiu, é tudo que ela aprendeu a pensar acompanhada daquela pessoa, para ela tudo, faz muito tempo que ela não se imagina sem aquilo, tudo que ela construiu, que ela deu demais. E aí, quando é com um narcisista, só ela que está construindo esse futuro sozinha, construindo essa solidez sozinha, entende? Então, o outro parece que está também, mas ele não está. Ele está sempre com o pé dentro, o pé fora, né? Ele está sempre, tipo, te abandonando. Uma coisa que acontece muito, a toxicidade começa a virar a abusividade, né? Quando começa aquela coisa de tudo é culpa sua. Você me fez agir assim. Porque se você não tivesse feito isso, eu não tinha agido assim. Então, eu atendo situações de pessoa que, tipo, programou algo com essa outra parte aí que era narcisista, tudo combinado para ela, é tudo certo, porque ela investe tudo de si nessa relação, e a pessoa descarta a qualquer momento, falando, não vou poder mais. Tem um outro compromisso, né? Teve até uma amiga bem conhecida que falou que, aí no caso era só namorado, compraram uma viagem juntos, alguma coisa, e aí teve alguma coisa particular dele lá, uma coisa mais interessante, não vou mais, viu? E dane-se, entendeu? Então, é uma coisa que, tipo assim, só pensa, este outro lado só pensa em si mesmo, né? Então, o narcisismo, ele tem a ver com isso, a pessoa só pensa em si mesmo, então é um egocentrismo, assim,
fora do normal, então a pessoa não está nem aí realmente, e ela, dependendo de como está o outro, se quer reconquistar o outro, se o outro também começa a não estar totalmente manipulado, porque quando você está se relacionando com alguém que manipula você, você não entende mais se Sim, você está certo ou está errado, então sim. você fica perdido, tem hora que você acha que está certo, tem hora que você acha que está errado, mas é aquilo, é sempre crítica, é sempre a culpa é sua, é sempre você que não fez direito. Então, ele se dá o direito de fazer o que quiser, de abandonar os combinados, de mudar de ideia a qualquer hora. E quando você vai questionar a conduta tóxica que ele está fazendo, ele não vai responder sobre a conduta dele, se está certo ou se está errado. Ele vai imediatamente jogar para você o que você faz ou deixa de fazer, que essa conduta é porque você fez isso ou aquilo, ou porque você não é bom o suficiente, ou não é bom o suficiente, Então, sempre, ele nunca vai falar sobre o ato dele tóxico, nunca. Ele nunca vai falar, não, isso realmente, eu vejo que eu não deveria, a gente combinou e bababá, bababá. Ele só vai falar isso num caso extremo, que você já está criando forças para sair daquilo ali, porque aí ele não vai querer que você saia, porque ele tem vantagem ali, geralmente a vantagem é de estrutura, é de status, é de um local para poder ter as suas necessidades, entendeu? A pessoa está sempre servindo muito, está sempre muito dedicada a essa relação, e ele também não quer perder isso daí, entende? Então ele trata de qualquer jeito, e aí depois ele volta a hora que quer, falando que foi Bomberloff. você. Exatamente. Então, assim, se for um relacionamento que tiver tóxico, o que é tóxico? Um já controlando o outro, um privando a liberdade do outro, um querendo moldar o outro, bababá, babá. Se ficar nessa área tóxica, ainda você vai ter que analisar muito bem o que isso está impactando na tua vida, né? Porque isso tira prosperidade, isso Tinha tira essa saúde, pergunta. tira a saúde mental, você dorme com ansiedade e acorda deprimido, cara. Que tipo de relação é essa? Então, a gente tem que olhar isso, né? O meu estado diante daquilo. Mas eu, como você disse, eu também, eu vou te dizer, que evolução é a primeira coisa, um relacionamento que não deu um negocinho aqui, meu querido, eu vou me preservar, não vou deixar minha cabeça enlouquecer, porque tem muita coisa que pode ser comprometida, né? Mas o ideal é não ficar consertando ninguém, não. Ou a pessoa vem para estar do seu lado e olhar, e está disposto a construir algo com você, está disposto a cumprir os combinados, está disposto a ser honesto, está disposto a não fingir, não manipular, não fazer de coitado, não fazer nada e realmente estar ali, aí é outra coisa. Agora, se não for assim, se você tem que estar lutando para consertar o outro, lutando para descobrir onde que você está errada, né? Eu não sei se você atende pessoas que estão num relacionamento abusivo, em que já tem um abuso da saúde mental da pessoa, ela já está psicologicamente abusada, ainda que não tenha agressões, mas ela já está, ela já não se encontra mais, ela só encontra o que o outro pensa, como que o outro aceita, né? Ela fala muito do outro. E aí ela já chegou para você e falou: o que eu estou fazendo de errado, André? Por que não dá certo a minha relação? Na verdade, aí chega assim, o que é que eu tenho que fazer para dar certo? E é muito comum, né, assim, eu atendo muito mulheres, e é muito comum essas mulheres dependerem materialmente desses abusadores. Aí é um problema, porque além da dependência emocional, existe uma dependência material que o outro controla por essa questão material. Então elas chegam muito assim perguntando, o que é que eu preciso fazer para dar certo? E eu também já tive essa fala. O que é que eu preciso fazer para essa relação dar certo? Onde E é que estou comum, errando, né? onde é Porque que eu eu acho estou que a pessoa errando? quer dar certo, né? E, na verdade, é como você falou, falta muito honestidade. Eu tenho aprendido nos últimos tempos, ou o relacionamento ele está pronto com pequenas questões para evoluir, para melhorar, ou não tem que estar consertando ninguém. Cada um é responsável pelo seu próprio conserto. E aí, por isso que eu falei que, na minha percepção, eu talvez não veja ainda
uma abertura para dentro de um relacionamento onde existe dependência ou toxicidade ou abusividade, ter um conceito. Mas deixa eu te fazer uma pergunta que veio aqui. Como é a questão do ciúme na dependência emocional? Como é o ciúme para o homem, para a Nossa, mulher? essa questão do ciúme é um sinal gigantesco de uma toxicidade aí na relação e de algo que a pessoa que está sentindo ciúme, ela vai ter dois tipos de ciúme, né? Eu digo que o ciúme, ele desdobra. Um ciúme é o medo de ser abandonado, né? Então tá sempre uma pessoa insegura, introspectiva, mas ela tem muito medo de ser abandonada. E tem aquele outro ciumento que é aquele que desconfia de você o tempo todo, que fica simulando que você é sem vergonha, que você está dando moral para todo mundo, que você, né? Então, esse perfil mais do desconfiado, que fica desconfiando o tempo todo do outro e ofendendo, né, quando desconfia, aí é abuso. Aí você não precisa nem de calculadora, tá? Porque aí não existe, porque, gente, uma coisa que vocês têm que entender, que não importa o papel que você assinou, se você casou, se você fez um contrato lá no cartório, o que você assinou, o que você achou aí que vendeu ou contratou do outro, o nosso corpo é nosso. Isso daí é uma lei espiritual. Não é porque eu assinei um contrato que eu não posso sair com outra pessoa. Isso daí é ridículo, entendeu? Então, o que acontece é, ai, Denise, mas acontece que eu sou casado, como assim ele pode sair com uma pessoa? Ele pode, tanto que sai. Porque o corpo, a gente não importa o que a gente assinou, o Ele só corpo é esconde. nosso. Ele só esconde. Então, assim, não é o fato de você ser casado com alguém que você vai controlar o outro, que você está no relacionamento com alguém, que essa pessoa você vai ficar perseguindo e controlando. Então, você tem que entender, cara, cada um é dono do seu corpo e cada um escolhe viver a relação e essa relação ser fechada, essa relação ser. Agora, se não tiver honestidade, se tiver dizendo que está fechado e você perceber que a pessoa está mentindo, mas está realmente mentindo, sai fora. Não é para você ficar explicando para o outro, olha, não pode trair, sabia? A gente casou. Tem que fazer isso aqui. Tem que. Entendeu? Agora, do mesmo jeito que o que você tem que cobrar do outro são os combinados. Não é que o corpo dele é seu, o corpo dela é seu. Isso não existe propriedade do outro. Nenhum nível vai ter propriedade do outro. Tanto que, mesmo você pode ter assinado o documento que foi, se você quiser se libertar do encosto, é só procurar o doutor André, que também é advogado. Entendeu? Preciso me libertar desse encosto aqui. Tá? Aí você vai lá, doutor André, e fala, me liberta disso aqui. Mas eu acho que um ponto muito importante que tu falou aí foi da pessoa se tornar dependente materialmente, né? Eu acho que aí essa situação. Eu não sei se tu observa que, assim, pelo menos os movimentos que aconteceram comigo lá no passado e que eu vejo muito. Você é dependente afetivo em algum ponto, naquela situação você está, e do nada, o outro que é, digamos assim, mais forte na relação, ele começa a criar um ambiente para você se tornar dependente materialmente. É o movimento que eu observo. É como se, assim, eu vi que, sei lá, eu vi que o André é dependente emocional, vou dar aqui o que ele quer e vou começar a fechar o cerco para ele também se tornar dependente materialmente. Como se quisesse ter um movimento de prisão, não só emocional, mas também material. Como é que tu vê isso? Eu vejo que assim, isso acontece geralmente com mulheres. A maioria são mulheres. E esse perfil de mulheres já são mulheres que têm dificuldade no amadurecimento profissional. O que é o amadurecimento profissional? De cara, eu vou lá conquistar a minha vida, eu vou ser a pessoa que vou guerrear e vou conquistar a minha vida. Então, é como se ela tivesse esse vazio de não se sentir capaz, né? E que ela, assim que encontra um cara que passa segurança para ela, que vê que ele domina a coisa, ou diz que domina, como ela ainda está neste lugar ainda da criança ferida, né? De que quer alguém para cuidar dela e ela não ter mais que se preocupar com essa vida adulta, de ter que responsabilidade, de pagar conta e bababá. Então, o que ela faz? Ela mergulha ali na relação, esse cara
abraça ela e ela entrega tudo. Nem que ela pode trabalhar, ela trabalha lá, ganha seus R$ 2.000, ela entrega para ele. Né? Então, ela entrega para ele resolver, mesmo que ela trabalhe, ele que vai dizer. E assim, como que começa? Ele metendo pau no trabalho dela, quando ele quer tirar ela do trabalho, eles começam a falar: trabalho não está adiantando nada, você não está ganhando nada, lá só tem gente que não presta. Aí a pessoa que conta tudo, absolutamente tudo, para este pai e marido, né? Esse pai e marido, porque ali é uma relação muito mais de pai, porque está querendo o quê? Uma criança ferida querendo não ter que ser adulta, não querer trabalhar, não querer ter que dar, porque a vida são altos e baixos, a vida dá muito trabalho, dá medo, e você tem que ir com medo mesmo, né? Então, há um perfil dessas mulheres que não se sentiram capazes ou não venceram isso, porque isso é só uma questão de você tratar isso, tá? Isso não quer dizer que você não seja capaz, mas de alguma maneira ela tem isso de, cara, eu tendo alguém cuidando de mim, eu me sinto mais segura, então aí entrega para esse cara todo o poder em troca dessa segurança, e aí faz só o que ele manda fazer, aí ele fala: olha, não vale mais a pena, você está trabalhando e está gastando de gasolina, ele convence que se ela ficar em casa, e ele vai bancar tudo e vai ser melhor para os dois, né? Ele diz que vai ser melhor para os dois. Só que aí o que acontece? Imediatamente depois que ele tem esse poder, esse controle total sobre ela, ela passa a um lugar de ter que pedir tudo, né? De ele dizer o que ela pode ou o que não pode. E aí começa uma lavagem cerebral absurda de ela não querer coisas que ele acha que não é boa. Né? Então ele manipula o tempo todo. E aí ela vai ficando cada vez mais presa. Aí as amigas não prestam nenhuma, todas não prestam, tudo puta, né? Então, os terapeutas então são tudo louco, tá gastando dinheiro com louco. Então, é tipo assim, ele vai tirando qualquer tipo de possibilidade dessa pessoa perceber, e às vezes ela ainda tem dúvida se tá realmente, ela acha que ele está cuidando dela, ele acha que ele está sendo bom para ela. Por quê? Porque aquele vazio de ter que lutar pela vida, de ter que conquistar, né? E essas mulheres, elas têm o sonho do casamento, de construir a família. Né? Então, elas têm, para elas, sucesso é conquistar um relacionamento. Então, a ideia de sucesso, como para o homem, a ideia de sucesso desde criança é ir para a rua ganhar dinheiro, ter experiências, ter prazeres, aprender sexo, aprender um monte de coisa. A mulher, ela é criada dizendo que tudo isso daí vai manchar a imagem dela, e o que ela, né? Infelizmente, gente, eu nem acredito que eu estou em 2024 falando disso ainda, mas Fala, não. existe. Acredita que este inferno ainda existe, da pessoa acreditar numa história dessa. Ô, meu pai amado, vai dar E certo. é interessante que eles também afastam dos familiares, né? Pra ficar, tipo, a família não presta, Não, nada e na presta. frente dos familiares, eles fazem questão de Maravilhoso. mostrar que são maravilhosos. Tinha o caso de um cara que ele fazia o prato da pessoa, quando estava na família. Ela chegava em casa, ele faltava tacar o prato na cabeça dela, mas na frente dos outros, nossa, ele levantava. Não, ela gosta de. Como eles são muito perceptivos, né? E são muito teatrais. Não, isso aqui ela não come, não. Parece que a pessoa está realmente Cuidando. cuidando, sabe? Então, assim, a família, muitas vezes, adora esse perfil desse encosto, mas ela não fala para a família a realidade que ela passa lá E dentro, quando ela entendeu? fala Ninguém também, né? acredita. Ninguém acredita. Ainda mais se for uma outra, ela for filha de uma outra mulher que tem o mesmo padrão de abusividade com o pai dela, que aquilo virou normal, aquilo é normal. A mulher, ela é treinada para ser compreensiva diante da falta de comprometimento afetivo que o homem tem na relação. Sim. Ele não é comprometido nessas relações, entendeu? Ele é comprometido com outras coisas, com um monte de coisa lá fora, né? E ele não está comprometido. E ela tem que ser compreensiva, porque o homem é assim mesmo. Depois de um tempo, depois casar melhora. Depois de um tempo, quando tiver filho, ele vai parar de trair. E aquela coisa de que você é treinada para aguentar o que as irresponsabilidades afetivas e as demais, porque
aquilo ali você já alcançou a tua vitória, que foi casar com alguém. Então, é horrível, mas isso ainda existe. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta que eu achei Vai, genial, assim, manda. que eu acho que para você vai ficar... olha a pergunta. Eu não gosto de quem eu sou com ela, que é um narcisista, né? Então, é o outro lado, nós estamos falando, ó, eu não gosto, tipo, eu não gosto do que eu faço com ela, sabe? Mas eu não consigo mudar. Então, tipo assim, ele diz, nesse caso, porque ele falou, a mensagem foi maior, que mandou na DM, tipo assim, que ele é como se ele, quando ele tá com ela, ele tem comportamentos que ele não tem com ninguém, tipo, ele fica com raiva, ele explode, e ninguém tira ele do sério como ela tira, isso que ele sente, entendeu? É bom a gente falar do outro lado Sim, também, porque ninguém, eu digo assim, o povo fala, o narcisista e o não sei o quê. Gente, numa relação dessa, tá todo mundo sofrendo, não tem ninguém feliz. Uma pessoa que está fazendo isso com a outra, pisando, controlando, manipulando, fazendo teatro para a família, é um ser humano que nem começou a evolução dele ainda, ele ainda está na fase de animal ainda, ele ainda é um animalzinho, ele não tá, ainda está longe da alma, a alma está aqui, tá milênios para acoplar num cidadão desse, entendeu? Então, ele não pode estar bem. Ninguém está bem numa situação sim. assim, né? Mas aí ele vem e fala, tipo, uma coisa que me chamou a atenção, eu falei, cara, isso aqui eu vou perguntar para o André, porque o André ele vai ter uma visão disso aqui. Porque ele fala, por que que eu não gosto, ele não gosta de fazer e não consegue parar. O que tu já viu o caso assim? Eu achei engraçado ele ter essa percepção de que ele não gosta, porque geralmente quem está do outro lado, ele não percebe, para ele é super normal, ele não tem esse movimento de empatia, de perceber que de alguma forma eu estou fazendo o outro sofrer, para essa pessoa que geralmente está do outro lado. Mas assim, ele não falou que, tipo, que acha ruim porque faz mal a ela. Ele acha ruim ele entrar nessa energia. Sim, É como se sim. ele não controlasse e a culpa é dela. Na verdade, ele acha que ela é culpada, entendeu? Sim, e a percepção que ele tem, eu achei interessante ele olhar e dizer assim, poxa, eu não gosto de entrar nisso. Eu geralmente não vejo isso. Geralmente eu não vejo essa percepção de quem está do lado, digamos, do abusador, vou colocar assim, porque geralmente eles não se percebem. Mas da mesma forma como você colocou, ainda assim é como ele bota como se fosse culpa dela. É culpa dela, por causa dela eu entro nessa energia. E aí, a minha percepção, será que dá para haver mudança? E aí, como ele se percebe nessa energia, talvez, nunca vi, mas talvez possa ser que haja mudança, que ele consiga fazer essa libertação. Aí eu te devolvo essa pergunta: como é que ele faria a libertação se ele entende que de alguma forma ele não gosta de entrar nisso? Amigo, a única coisa que tem para narcisismo é tratamento espiritual. Não adianta ficar ali batendo papo com questões psicológicas que são extremamente importantes para muita gente. Para esse perfil, tem que ser algo espiritual e assim, e nem é uma garantia, não. Porque se a gente está falando de um transtorno de personalidade, é um jeito que a pessoa é. Por mais que ela ache que foi essa que disparou isso nele, isso ali já é dele, ele não estava ambientado, porque quando foi contrariado, né? Então me parece que ela é a pessoa que contraria ou que desperta aquele gatilho maravilhoso quando a gente se relaciona, dá uns gatilhinhos, né? Que parece que o É outro tem matar? controle remoto para te dar gatilho, mas esses gatilhos que dão na gente, aquilo que a gente sente é nosso. A gente acha que o outro fez, não, ninguém entra na nossa cabeça, ninguém entra dentro de nós. É a gente que conclui, e isso, né? Mas, assim, na minha visão, os narcisistas que eu consegui ajudar foi com muita limpeza espiritual, mas muita, muita mesmo, tá? De unir um com o outro, chama ali um amiguinho pai de santo, chama ali um outro ali que faz um negócio, o outro que vai trabalhar na parte da psicologia, o outro que vai trabalhar na apometria, e tem que ter uma autoridade, né? Então, assim, eu consigo trabalhar essa parte porque eu tenho uma autoridade muito forte diante da manipulação deles, né? Então, assim, eu brinco, né? Que eu falo, olha, essa escola que você estudou, eu que inventei a escola, amor. Já sou Você PhD, né? fica
fica pianinho, que você não vai me enrolar, não, mas apareceu já cada um, né? E agora, assim, o que eu notei? Aqueles uns que falam assim, que eu explico para eles claramente, falo, olha, se isso é você, se você não evoluir, se você não deixar esses hábitos, não botar limite em você mesmo diante dessas tendências, o que vai acontecer? Você nunca vai conectar com ninguém. Você vai passar a vida toda sem realmente conectar com uma outra pessoa. E eu acho isso muito cruel, sabe? A gente passar uma vida inteira sem realmente ter uma conexão afetiva com o outro, né? E esses narcisistas, sejam os ocultos, né? Aquele que é o good vibes, mas que sempre só pensa em si mesmo, extremamente egoísta, mas não bate ninguém, mas te deixa neutralizada, te faz você sentir uma merda, entendeu? Você fica 2 anos depois você olhando para nada, então eles são perigosíssimos. Eu acho mais perigoso do que o perverso. Porque o perverso está bem na tua cara ali, entendeu? Declarado, É né? declarado. Você já sabe que aguenta alguém. Geralmente a pessoa que está com perverso fala: não, ele é grosseiro, ele é assim, mas é só quando ele fica nervoso, ela fica dando uma desculpinha, né? Quando é o oculto, a pessoa nem imagina que está no relacionamento abusivo. Ela nem imagina que ela nem existe naquela relação. Ela nem imagina que ela está sendo sugada 24 horas, né? Então, assim, primeiro tem que libertar algumas linhas kármicas dessas energias, e aí você tem que ter alguém que trabalhe energeticamente com autoridade, que já seja uma entidade no nível de quê? Controla sua própria mente, sua própria energia, porque as energias que vêm com eles, se você for meter a mão, pode ser também que te lasquem, né? Tem muito terapeuta que se ferra com essas energias. Então, tem que ter o que é uma autoridade, é alguém que eles respeitem, alguém que eles falam, caralho, essa daí sabe mais que eu. Não, se não tiver uma autoridade dele falar assim, como já aconteceu, dele falar assim, não, mas acontece que foi ela que fez isso aqui. Eu falo, não, mas aqui para mim que está mostrando energeticamente, porque você sabe muito bem que eu leio as energias sem nenhum baralho, sem nada. É só eu mesmo. Eu olho e falo, não, desculpa, mas não é que eu tô vendo. Eu tô vendo aqui o que aconteceu foi isso, isso, isso. Aí eles ficam meio em choque. Aí eu falo, na infância, aí eu dou uns 2, 3 assim, que aí eles ficam meio assustados, tipo assim, caramba, como é que ela sabe disso? Eu nunca falei para ninguém, porque eles não falam para esse tipo de gente não confia em ninguém, nenhum dos narcisistas. Eles só confiam neles mesmos, entendeu? Então ali ele começa a ficar intrigado, né? Mas uma outra coisa que eu faço também, quem eu convivo, bababá, quando eu vejo que eu não falo nada, eu deixo mentir. Quando tá fora do De atendimento, atendimento. nossa, eu faço a tonta. Amigos, beijo pra vocês. Eu faço a tonta porque eu não tô aqui para salvar ninguém, para curar ninguém. Eu não quero que ninguém deixe de ser nada. Vocês vão que inferno, você que sabe. Eu não tô nem aí, entendeu? Agora, não saio no palestrinha, não saio falando, não saio não. Agora, se a pessoa quer tratar, se ela quer falar para mim, não, Denise, eu senti que com você é como se essas vozes obedecessem. Quando eu falo com você, é como se toda essa parte espiritual, né, isso que dá, de alguma maneira atende a você. Então, é a primeira vez que eu sinto isso, então eu acredito que eu quero tentar ser diferente. Mas, amigo, é um trabalhão. E eu vou te dizer, ter alguém disposto a tratar isso, eu, por exemplo, depende muito do meu humor. É Então. muito gêmeos, né? Você é geminiano, você sabe que não é sempre eu Então. tô com saco. De vez em quando eu falo, não vou, a agenda tá fechada, eu não tô afim, vou atender ninguém e foda-se, entendeu? Até porque eu não faço atendimento semanal, faço atendimento apométrico, né? Então, assim, o que a gente tem que entender de tudo isso é que essa energia que ele diz que sente, que não quer ter para essa pessoa, é uma dominação espiritual que tem em cima dessa pessoa aqui. E ele aprender a não ter essa incorporação, né? É como se fosse um aspecto seu que fica intenso. Né? Então, você incorpora aquela raiva, você incorpora aquela necessidade de agredir o outro, você quer falar aquilo, você precisa botar o outro no lugar dele. Essa energia é uma energia de ataque espiritual, é uma dominação espiritual
que muitas vezes as pessoas já estão em dominação espiritual e elas não sabem, elas acham. E aí eles perguntam para mim, como que eu ia saber? Cara, tu vive em crise de ansiedade. Tu vive em estado porque eles vivem ou Picos, né? deprimidos ou em crise de ansiedade, nunca tão bem, cara. Então você tem que desconfiar que há alguma coisa aí muito complicada, porque não é assim, aconteceu uma coisa e eu tive uma crise de ansiedade. Na vida toda foi assim. Entre crise de ansiedade e depressão e um vazio interior e um caos interno e uma coisa que fica toda hora buscando como se satisfazer, fica toda hora olhando para si mesmo, se a sua performance foi perfeita, se aquela conversa que você teve depois fica analisando para saber se eu falei, Voltando. se eu não caiu minha máscara, sabe? Então é muita pressão, assim. Eu fico, de verdade, a hora que eu eu fico, pô, eu ajudo. Aí eu falo, vamos topar encarar, porque é uma guerra espiritual. Então, entrar numa guerra assim, eu acho que você tem que ver até que ponto que vale para você. Eu sempre digo para a pessoa, né? O ideal se não tá bom, se não tá saudável, cai fora, seja o lado que você tiver. Porque mesmo você que é um narcisista oculto, ou perverso, ou comunal, aí que só pensa em si mesmo, está sempre na relação só pensando em si mesmo. Cara, fica sozinho, meu. Fica sozinha. Sai comendo quem você quer, mas fica sozinha. Não fica iludindo de graça. Depois essa energia volta toda para você. Por que você acha que depois você não consegue fazer nada, fica em crise de ansiedade, fica mal, fica aquela perturbação mental? Você acha que é o quê? A gente não faz nada para o outro, não. A gente faz para nós. Sim. Né? Então, quando eu brinco com eles, não vem não que dessa escola aí que você estudou, que ele deu, que inventei ela. Então, você se toca aí, porque você não vai enganar ninguém. Você acha que engana, mas principalmente você é o que está sendo mais torturado com isso Sim, tudo, né? sim. Ei, Dave, uma pergunta aqui que era assim, eu sempre me sinto rejeitada na relação. Será que eu sou dependente? Tipo, começa o Então, relacionamento, aí vários relacionamentos, um atrás do outro, repetindo, digamos, o mesmo padrão de uma rejeição. essa questão da rejeição, né, da pessoa se sentir rejeitada, ela é uma coisa muito, muito estranha, porque assim, vai ter um padrão, se a pessoa for introspectiva, mas ela tiver num nível narcisista, porque esse é um padrão do narcisista oculto, essa coisa de você vai saber se essa rejeição, se ela te dá raiva quando você rejeitado, tipo, você foi rejeitado por essa pessoa e você ficou obcecado ou obcecada por ter sido rejeitada, ali tem um problema grave, que é o fato de você sentir necessidade. Quem está aparecendo no teu rosto? Não sei. Um bonequinho do nada. Esse Instagram tá pirado, cara. Olha isso. Menor ideia. Eu até desconcentrei o que eu tava falando. Qual que é a pergunta? A questão Ai, da, gente. da Tá. rejeição. Aí assim, ó, essa rejeição, o fato de eu fui rejeitado e eu quero ficar provando pro outro o que ele perdeu, daquela sensação de falar, cara, eu vou mostrar o que ele, sabe? A rejeição provocou em você uma raiva, uma ideia de que ele não me viu direito, ela não me viu direito, eu tenho que provar meu valor, que você fica tentando provar para o outro que vale a pena ficar com você. Essa rejeição vem do narcisista oculto, vem da criança ferida, que narcisista oculto e criança ferida é sinônimo. Então, vem deste lugar. Agora, se você você se sente, uma ferida que você sente uma rejeição de uma experiência que você teve, e isso te acompanha, independente do que o outro faça, independente da circunstância, né? Não é tipo, eu me senti rejeitada porque o outro falou que vai embora, ó, nossa relação vai terminar, eu vou embora. Isso é a vida, cara, isso é o normal da vida, obrigada, ninguém é obrigado a querer ficar com você. Então Tchau, você né? pode ir, vai tarde. Agora, o que não dá é para você ficar. Então, a pessoa diz que quer ir, eu ficar aqui, a pessoa segue a vida e eu continuo nessa relação sozinha, tentando montar minha vida para mostrar como eu valho a pena. Isso é obsessão por ter sido rejeitada. Toda rejeição causa uma obsessão
de ter que mostrar o valor para o outro, então ela fica presa naquilo ali um tempão, porque acha que o seu valor não foi visto. Então tem aí uma questão de valor, e aí é um caso. Essa ferida já de rejeição que você está sempre nas relações, em todas as relações da sua vida, aparecendo aquilo, poxa, ai, todo mundo foi ali tomar um cafezinho, ninguém me chamou, ai, me doeu. Eu já agradeço, chama não. Mas assim, a pessoa já se doeu, então, ela já tem uma ferida em que todas as circunstâncias que acontecem, ela dá o Confirma. significado de ter sido rejeitada. E às vezes foi só alguém que esqueceu, um movimento da vida, mas aquilo é uma dor que a acompanha. Aí é outra coisa. Então são duas maneiras, a Ruth dando risada. Então é igual, mulher, nem não. Então, eu entrego, viu? Eu entrego. Eu não tô nem aí, também para nada. Então, mas é porque há uma ideia de que Sim. não é maldade, não é indiferença. Para mim, só tem valor se o outro quiser, se for de coração, se for verdade, se for na hora certa. Não é para vir perfeito, mas pelo menos honesto. Se não vem, meu amigo, tá doido? Eu digo que é pronto no mínimo, né? Pelo menos no mínimo necessário. É disponibilidade de construir algo verdadeiro, de lidar com os problemas de maneira madura, de estar com o outro na hora de resolver as coisas, de entender, às vezes ter que dar atenção para o outro para entender a situação dele e vice-versa, né? De você sentir que nessa relação você é você. Você está conseguindo expressar quem você é. No relacionamento tóxico abusivo, você não consegue ser quem você é. Ser quem você é um problema para a relação. Ser quem Entendeu? você afeta o outro, né? Sempre. O outro se dói por você ser do jeito que você é. Então você sempre... A percepção que eu tinha em relacionamentos que eu vivi com essas energias era de sempre estar pisando em ovos. E na verdade não só eu, o outro também, né? De uma certa forma, como se fosse algo trocado, os dois sempre pisando em ovos. Sim. E aí, Dê, nós só fizemos um papo super legal, um programa que eu tenho aí no YouTube, Recalculando Rotas, eu e a Denise. Para quem não assistiu ainda, vão lá. A gente falou sobre... Quer dizer, a gente não, porque eu fiquei só escutando que eu não conseguia. Eu ficava assim, ó. Rapaz, eu não sei o que foi aquela... Foi muito interessante. Eu não sei se vocês já viram, mas sentei lá, o André falou, papai, eu daí ele falou mais alguma coisa. Daí a pouco eu falei, rapaz, por que eu não parei de falar? Você acha que eu percebi? E eu achando ótimo, super aprendendo ali, muito atento, e a gente falou sobre... A gente não, a Denise falou sobre relacionamentos abusivos, tóxicos, narcisista oculto, narcisista perverso, dependência emocional, registros, que é uma coisa que ela trabalha, né? Que ela você sabe o que eu achei interessante desse? As pessoas que editaram, as pessoas que fizeram corte, as pessoas que foram assistir, todas elas mandaram mensagem assim, Denise, agora eu tô entendendo um monte de coisa na minha vida. Agora eu tô entendendo não sei o que lá. Agora eu tô entendendo... Eu não sei o que foi que ficou tão forte esse programa em si, mas é como a pessoa que gravou lá, o querido, né? Que terminou, ele olhou para mim e falou, caramba, agora... é como se teve umas caídas de ficha, né? Então, gente, assistam, quem não está seguindo lá, o Recalculando Rotas, né? É muito legal, procura André Carneiro, Recalculando Rota. A gente está colocando também nos stories, né? Eu também estou organizando para colocar lá arrumando os links lá para colocar as últimas coisas gravadas, mas tá incrível como mexe com a pessoa que assiste. Totalmente. E que nem aquela tua entrevista que tu deu na TV, eu estava assistindo antes de ontem. Você fez a primeira parte. Sim. É maravilhosa também. Para quem não assistiu, né? assista, né? Que você falou com o Bernardo, no TV Ceará, maravilhosa, onde você falou sobre a energia nos relacionamentos. Para quem não assistiu, assista. E lá nessa eu falo muito de como os dois se unem para resolver, então eu dou várias dicas de como a pessoa tá na energia para se relacionar ou não. Então lá é o Reconnect, né? Do Bernardo e do Roberto. Ah, Maria, maravilhosos. Tem que chamar o Bernardo e o Roberto para ir lá no Recalculando Rotas. Vai ser a agenda de agosto. Nossa, maravilhoso. Nossa Senhora, eu já tô lá. Eu vou lá só para ouvir, ficar lá no cantinho, ficar ouvindo, que vai ser um papo muito interessante.
Mas realmente tá demais, amigo. Eu amei. Quando você quiser me chamar de novo, eu já tô pronto. Temos vários assuntos aí. Queria te agradecer mais uma vez. Nossa live vai já ser derrubada, mas muito obrigado pela sua disponibilidade. Essa live vai ficar gravada para que pessoas que não puderam assistir possam assistir, mandarem dúvidas. A gente vai tentar responder, nem sempre dá, mas o que é possível a gente tenta responder. Mais uma vez, muitíssimo Que isso, obrigado eu que pela sua agradeço, disponibilidade. amigo. Aqui a gente batendo papo. Eu espero que as pessoas que escutem, ou que agora, ou que escutaram agora, ou que assistam depois, que possam, de alguma maneira, olhar para si, né? Rever a vida, saibam que vocês podem recalcular a rota, né, não, amigo? E Sim, lutar para fazer diferente. Eu sei que a ideia é de que é muito difícil, mas não é. Né? Depois que você passa um período assim de abstinência, você consegue superar aquilo ali, a tua vida é outra. Então, coragem, pessoal, e gratidão, amigo. gratidão. Pode me chamar, que temos vários temas aí para as próximas lives. Se der, Aguardem, né? me bota de collab para ficar salvo no meu também. Com Se certeza. der, eu não sei se dá para fazer Dá, isso. claro que Dá? dá, Então, sempre dá. coloque aí e estaremos juntos. Um beijo, meu povo. Ruth, maravilhosa, a galera Juju, Ju, saudade do Juju, tempão, uma galera aí que entrou, que a gente não falou, mas um beijo para vocês, gente. gratidão, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, Obrigado, amigo, Dê. gratidão, meu amor.